Gente, vamos começar sobre o Amuso. A primeira questão é, Luiz Castro na entrevista depois do 3-0 contra o Confiança disse, olha, conversei com o Amuso, conversei com a direção do Grêmio sobre o assunto e também falei com o professor Carlos Queiroz, o técnico português que comanda Gana. E segundo ele, ficou tudo claro, tudo esclarecido. A polêmica, segundo Luiz Castro, está neste momento muito mais fora do Grêmio do que internamente dentro do Grêmio. Está tudo resolvido. Palavras dele. Bom, o Luiz Castro não deu mais informações, além de que, de fato, conversou com o jogador, com a direção e com o próprio técnico de Gana, mas há um momento que ele fala que está tudo esclarecido, que o jogador entendeu, e o Amuso jogou nesta partida, inclusive foi protagonista conseguindo o pênalti que abre o placar para o Grêmio. Já é um indicativo que, olha, parece que o Amuso está na Copa e vai jogar por Gana. Antônio Dutra Júnior disse abertamente na entrevista que nós conversamos com o jogador, ele se mostrou profissional e tanto é que entrou, jogou, entrou em campo, fez bem o seu papel nesta partida. E aqui a gente precisa contar alguns bastidores sobre esta situação. Primeiro, o Grêmio está sustentando que em momento algum a convocação que veio da Associação Ganesa de Futebol, ela abria margem para algum tipo de negociação. O documento que eles mandaram sempre era, vai ter um amistoso e tinha que se apresentar hoje, no dia do jogo contra o Confiança. E não abriu margem para, quem sabe, depois da partida contra o Bahia. Não, nunca se teve essa margem, tá? Ele teria que se apresentar antes. A partir do momento que isso aconteceu, esta ligação, agora a gente sabe, ocorreu entre o português Luiz Castro com o Carlos Queiroz. O Grêmio entregou alguns dados e todas as informações necessárias para que o treinador da seleção ganesa tivesse as melhores informações e as mais até privadas, que é do treino dele, dados estatísticos, performance física e tudo mais. E é óbvio que essa conversa por telefone muda muito a relação da situação para o Amuso. Detalhe que a Associação Ganesa de Futebol fez uma matéria nessa semana que obviamente é uma comunicação interna para todo mundo dizendo, olha, o técnico, eles trocaram de técnico aqui 30 dias. Enfim, o cara vai ter 2 meses no comando da seleção até a Copa do Mundo. Mas ele falou, ele já analisou mais de 200 vídeos de jogadores, mais de 170 jogos foram monitorados, um monte de jogos foram vistos em loco, outros tantos relatórios e análises estatísticas aconteceram, tudo para que o Queiroz, que é um cara muito bem quisto em Portugal, tem um conceito grande na Europa ou no país dele principalmente, avalie a melhor maneira de fazer a convocação da seleção.